Olá pessoal, hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre gerenciamento de obras, como utilizar boas práticas para melhorar o desempenho do nosso empreendimento. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que qualquer empreendimento de construção civil é um ambiente desafiador para qualquer sistema de gestão. Independente do tamanho da sua obra, do tipo de obra que você vai executar, o ambiente é sempre desafiador. E é desafiador porque o ambiente de construção civil é um sistema. Eu não posso tentar otimizar um sistema agindo isoladamente. Eu só consigo otimizar um sistema quando eu melhoro a sinergia entre todas as suas etapas e todas as suas partes. E a gente vai tentar entender um pouquinho aqui por que esse ambiente é o sistema e vamos propor um modelo de gestão para você atingir melhores resultados. Bom, o primeiro motivo é o grande número de especialidades. O conhecimento da construção civil ficou muito vasto, muito grande, e ele foi dividido, obviamente, em especialistas. Só que cada especialista tem uma visão do empreendimento, Ele enxerga o empreendimento por uma perspectiva diferente. Só que eu preciso conciliar todas as perspectivas e definir o que é melhor para o empreendimento. Então, gerenciar todas essas perspectivas, todas essas visões para atingir o melhor para o objetivo é um grande desafio para o sistema de gestão. O outro motivo é o grande número de stakeholders. Para quem não sabe, stakeholder é todo aquele que tem interesse, pode impactar ou pode ser impactado pelo meu empreendimento. Nessa relação entram funcionários, acionistas, clientes, poder público, comunidade, vizinhança, e cada um deles tem expectativas e requisitos, e muitos deles legítimos, que você precisa atender. Só que muitas vezes esses requisitos são conflitantes entre si. E a gente precisa administrar e gerenciar isso, sempre visando o melhor para o empreendimento. Bom, a outra questão é o uso intensivo de mão de obra. A mão de obra ela precisa ser gerenciada, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser coordenada. E mão de obra é imprevisível. Hoje o seu trabalhador está bem, amanhã não está. Então, lidar com essa imprevisibilidade traz muitos desafios para o sistema de gestão. Bom, o outro motivo é a velocidade de resposta. Construção civil demanda uma grande velocidade de resposta, porque os ciclos de tomada de decisão são muito longos. Então, quando eu tomo uma decisão gerencial, gasta-se muitas vezes semanas para que essa decisão seja implementada. Uma mudança de sistema construtivo, a adoção de uma outra solução técnica, a substituição de um fornecedor. Então, o quanto antes eu identificar os desvios e tomar a decisão, mais efetiva e eficaz vai ser meu sistema de gestão. E é um desafio. Bom, a outra questão é a cultura do improviso, que tanto se fala na construção civil. Quando eu entrego um projeto para algum engenheiro, ele quer logo iniciar o mais rápido possível, porque ele entende que quanto antes ele iniciar, mais rápido ele vai terminar. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Isso porque quando ele começa sem ter todos os recursos em mãos, quando ele força o início de alguma atividade ou quando ele não planejou o suficiente, ele vai ter que improvisar. E todo improviso gera desperdício, todo improviso gera improdutividade. Então, a gente precisa ter consciência de que a gente precisa planejar o suficiente, também em demasia não é bom, para que a atividade comece em condições plenas de ser produtivas. E outra questão é que quanto mais eu avanço na minha execução, sei que o meu planejamento esteja consolidado, menos opções eu vou ter no planejamento. Porque etapas já foram concluídas e essas etapas não podem ser mais alteradas. Ou não ter viabilidade econômica para serem alteradas. A outra questão são as redes sociais. As redes sociais, ela deu um poder de mobilização para as partes interessadas, que é um grande desafio para o gestor. Então, hoje, qualquer morador da vizinhança que se sentir prejudicado pelo seu empreendimento, ele pode postar em uma rede social e isso ganha adeptos com muita velocidade. Então a rede social permite que os stakeholders se agreguem e ganhem força relativa em relação a você. Então é preciso ter muita atenção para gerenciar esses stakeholders, porque as redes sociais têm possibilitado um grande poder relativo da parte deles. E o grande número de intervenientes. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas de várias áreas, de vários setores de uma empresa.
Então, o ciclo de vida da construção normalmente a gente divide em viabilidade, desenvolvimento, implantação, assistência técnica, e cada um dessas etapas do ciclo de vida normalmente está numa área diferente. Então, quem cria o produto é uma área de novos negócios, quem aprova, desenvolve o projeto é a área de incorporação, a área de obras que constrói, a assistência técnica da manutenção. Então, toda vez que eu tenho essas interfaces, eu preciso garantir que a informação foi completamente transmitida, que a percepção de cada uma dessas fases seja sempre a melhor para o empreendimento e não a melhor para a sua própria fase. Então, tudo isso contribui para um ambiente mais desafiador. Por quê? Porque eu tenho muitas interfaces para gerenciar, são muitos requisitos para serem atendidos, de ordem técnica ou não. Cada uma dessas partes envolvidas ela é autônoma. Então, cada projetista ele é autônomo no seu projeto, mas elas estão interconectadas. Então, a decisão tomada num projeto impacta todos os outros demais. A decisão tomada em uma fase impacta todas as fases subsequentes. E eles são interdependentes. Né? Um depende do outro. As decisões tomadas em um vão influenciar as decisões que os outros vão tomar. Né? E tudo isso torna um ambiente complexo. Né? O ambiente complexo é aquele que você não consegue controlar o resultado, ou você tem muita dificuldade para controlar o resultado. Então você vai conseguir controlar o resultado se você conseguir controlar ou gerenciar ou influenciar as relações entre o sistema. Então, na verdade, essa é a visão do empreendimento de construção civil. Né? São muitos envolvidos e a gente precisa gerenciar tudo isso. Ok? Bom, então, diante desse cenário, como garantir melhor produtividade, melhor eficiência, excelência no gerenciamento? Né? Como garantir que as melhores decisões vão ser tomadas, que eu vou ter a melhor produtividade possível, que a qualidade vai atender o que eu propus para o meu cliente? Né? Então, a gente precisa também entender que, apesar dessa ineficiência ser identificada somente na etapa de construção, né, os problemas todos aparecem na etapa de construção, não são ali que esses problemas são gerados, ou a gênese desses problemas não é na obra. Né? Então, muitas vezes a gente está procurando o tempo todo problema dentro de obra, e muitas vezes esses problemas nasceram lá na concepção. Então, a ineficiência do canteiro de obra, muito dela se deve à concepção, quando eu concebo produtos que não têm produtividade, que não têm manutenabilidade, que não tem durabilidade. Muitas vezes problemas de patologia são criados na concepção do produto e não tem o que ser feito no empreendimento durante a construção. Né? Da mesma forma, muitas decisões tomadas em projeto geram grande ineficiência durante a construção. Por exemplo, eu já vi casos em que o projetista de estrutura é bonificado pelo menor consumo de concreto possível. E para garantir esse menor consumo de concreto possível, ele cria formatos que geram grande improdutividade. Muda-se toda hora seções de pilares, de vigas, que geram grande improdutividade e não tem um benefício tão grande assim no consumo de concreto. Geram-se patologias porque as estruturas ficam muito esbeltas. Então, a solução para o nosso problema está. Toda decisão que eu tomar em qualquer fase do meu empreendimento tem que ser buscando o melhor para o empreendimento como um todo. Eu não posso separar a meta de uma fase da meta do empreendimento como um todo. Da mesma forma, muitas decisões tomadas no planejamento geram grandes problemas em produtividade para o canteiro. Um plano de ataque mal formulado, um empreendimento de construção civil, eu posso começar ele de várias formas, eu posso ter várias sequências executivas diferentes. Né? E pensar isso no planejamento gera muito benefício e ganho de produtividade no canteiro de obra. Né? Suprimentos. Quantos materiais ineficientes são comprados porque tem o melhor preço? Quantos fornecedores, empreiteiros são contratados? Você coloca problemas para dentro do empreendimento em vez de colocar soluções. Né? E, obviamente, a construção, a etapa de construção tem suas parcelas também de ineficiência, de improdutividade, né? Mas muito dessa improdutividade que aparece no canteiro de obra, ela não nasce lá, e a gente precisa ter consciência disso. Mas existem algumas pesquisas sobre sucesso dos empreendimentos. Né? Uma pesquisa recente realizada pelo professor Darcy Prado
aponta que 42,5% dos empreendimentos não atingem o sucesso. Ou falharam por prazo, ou falharam por custo, ou falharam por qualidade, ou falharam por ambos, ou falharam por satisfação do cliente. É um número muito grande. E, apesar desse relativo insucesso, os modelos de gestão permanecem inalterados da construção civil. Então, as empresas, os empresários de construção civil continuam fazendo da mesma forma, esperando que vão ter resultados diferentes. Isso não vai acontecer. A gente precisa de reformular nossa forma de pensar, a forma de organizar a gestão dos nossos empreendimentos. Qual é a solução para isso tudo, então? Nós entendemos que só tem uma forma: pensar de forma sistêmica. Tudo que se pensa tem que pensar em benefício do empreendimento como um todo. Qualquer decisão que se toma dentro do canteiro tem que se avaliar o resultado para o empreendimento como um todo. A outra é visões complementares. Eu preciso ter visões diferentes, eu preciso ter pessoas e especialistas que tenham visões diferentes, porque as soluções serão muito mais completas, muito mais abrangentes. E atuação integrada, atuar em todas as frentes de forma conjunta. Então todos têm que estar imbuídos, todos têm que estar envolvidos para que a gente atinja esse melhor resultado. E a nossa proposta a gente chama de cubo de gestão. Bom, e por que a gente escolheu esse objeto para representar o modelo de gestão que estamos propondo? Não porque seja mágico, porque em gestão não tem mágica, não tem bala de prata. A gente escolheu o cubo porque o cubo, apesar de ser um objeto único, de cada lado que você enxerga, ele é um objeto diferente. Então são muitas perspectivas, muitas visões diferentes do mesmo objeto. E toda vez que eu mexo em uma das perspectivas, eu impacto todas as demais. Então não tem como eu mudar uma face desse cubo sem impactar as outras todas as fases. Então, ele representa essa unidade, essa visão sistêmica que a gente propõe. Que cada fase, que cada perspectiva leve sempre em consideração todas as demais. E nós vamos mostrar como é que a gente organiza isso aí. O nosso cubo é formado por uma perspectiva de gestão do trabalho, uma perspectiva de gestão da produção e uma perspectiva de gestão técnica. A gestão técnica, ela tem o foco na eficiência do produto, conceber o melhor produto possível, com as melhores características, com a melhor construtibilidade possível, com a melhor durabilidade possível, atendendo todos os requisitos técnicos que o meu cliente e as normas exigem. A gestão do trabalho está focada em qual o esforço necessário para entregar esse empreendimento. O que eu preciso fazer, quais são as atividades que eu preciso fazer para entregar esse empreendimento. E a gestão da produção está focada na maior eficiência possível, usar os recursos que estão ali disponíveis da melhor forma possível. Então, cada uma dessas perspectivas impacta todas as demais. Então, quando eu tomo uma decisão na concepção do produto, eu estou impactando a gestão do trabalho e a gestão da produção. Então, eu não posso tomar essa decisão lá sem avaliar quais os impactos isso leva. Então, na gestão técnica, a gente está falando de todas as etapas de projeto básico, projeto executivo, projeto da produção, projetos complementares, as-built, pós-obra. Já na gestão do trabalho, nós estamos focando em gerenciamento de projeto. Então, eu estou focando em integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, suprimentos, comunicação, segurança, meio ambiente, gestão de stakeholder. E já a gestão da produção, eu estou falando em Lean Construction, estou falando em controle de desperdício, estou falando em gestão logística, eu estou falando em programação e controle da produção, eu estou falando em padronização. Então, cada uma dessas perspectivas precisa avaliar os seus impactos aos demais. Então, eu costumo dar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu estou fazendo o planejamento da minha produção, eu percebo que se eu usar uma das lajes como central de logística, eu vou ter uma economia muito grande de transporte e logística dentro do empreendimento. E vocês sabem que transporte de material, logística, consome grande parte dos recursos que nós temos nos empreendimentos, porque construir é levar para dentro milhões de toneladas e levar para fora milhares. Então, percebendo isso, eu preciso avaliar, porque muitas vezes a laje não suporta a carga provisória. Então, eu avalio na gestão técnica quais são
as mudanças necessárias para que essa laje suporte a carga que eu vou precisar, avalie na gestão de trabalho quais os impactos em prazo, custo, qualidade, especificações e toma a decisão de reforçar ou não essa laje, de fazer a logística ou não dessa forma. Quando eu escolho uma alternativa construtiva, eu preciso avaliar qual o impacto disso nos stakeholders, qual o impacto disso na gestão ambiental. Hoje em dia, gestão de resíduo em grandes capitais é um problema complexo e caro, né? Segurança do trabalho, quais dos sistemas construtivos é mais seguro ou não? Qual o impacto de prazo desse sistema construtivo? Qual o impacto de custo? Da mesma forma, qual o impacto na logística do meu canteiro? Muitas vezes eu não tenho espaço no meu canteiro para poder fazer logística. Será que eu não posso melhorar a minha logística através de um sistema construtivo, uma alternativa construtiva que otimize a gestão desse canteiro, da logística, o plano de ataque do empreendimento? Então eu não posso dissociar essas decisões. Essas decisões têm que ser conjuntas avaliando os impactos mútuos. A busca sempre é a maximização de valor, o que é o melhor para o empreendimento. Bom, essa figura exemplifica um pouco essa forma de pensar. Então as questões são colocadas e são avaliadas sobre as 3 perspectivas. E sobre as 3 perspectivas é tomada a melhor decisão para o empreendimento e não a melhor decisão para cada um das perspectivas. Outra coisa interessante desse modelo é que quanto antes essas decisões forem tomadas, melhores serão as decisões. Então, muitas vezes, o reforço de uma laje, ainda na fase de projeto, custa muito pouco, às vezes nada, para o empreendimento. Em contrapartida, quanto mais esse empreendimento avança, mais caras ficam as mudanças e menos opções de mudança eu tenho. De forma que existe um momento ótimo para tomar essa decisão, e ele é quanto mais cedo, melhor. Chega um ponto em que os custos envolvidos com as melhorias são tantos que não se compensa mais melhorar, ou seja, o benefício que a mudança vai gerar já é inferior ao custo de mudança. Então, esse tipo de pensar tem uma resistência muito grande, porque as consultoras, as empresas têm uma resistência muito grande de antecipar a alocação de recursos. Então, não é comum que as consultoras comecem a pensar na logística do canteiro junto com o desenvolvimento de projeto. Não é comum que as empresas comecem a planejar aquisições, comecem a planejar os recursos ou empreendimentos, ainda enquanto está se desenvolvendo os projetos. Bom, obviamente a gente não tem tempo suficiente para poder falar de todos os processos e perspectivas. Então eu escolhi alguns que eu considero muito importantes para a gente poder conversar um pouco aqui. Bom, vamos falar um pouquinho sobre gestão do trabalho. A nossa gestão do trabalho está baseada em gerenciamento de projeto. A gente utilizou a estrutura do PMBOK para poder organizar essa gestão do trabalho. Então o PMBOK, além das áreas de conhecimento que a gente já falou, integração, escopo, tempo, custo, qualidade, o PMBOK organiza em grupos de processo: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Isso representa que cada uma dessas áreas de conhecimento ela precisa girar o PDCA, nada mais é do que o PDCA. E esse PDCA é que proporciona a melhoria e o ganho contínuo. Eu preciso planejar, mas eu preciso replanejar, verificar se eu atingi meus objetivos e replanejar. Então essa forma de pensar que vai garantir grandes resultados para o nosso empreendimento. Então eu planejo, verifico se foi executado como eu planejei, se os resultados foram o que eu esperava e, se necessário, eu replanejo e assim eu mantenho um PDCA em ciclos pequenos e rápidos de melhoria, área de conhecimento por área de conhecimento. Bom, e um dos grupos de processo mais importantes é o de planejamento. Planejar, muitos engenheiros pensam que planejar é fazer cronograma. Cronograma é um pedacinho do que é planejamento. Planejamento é muito mais do que isso. E para fazer um planejamento eu preciso dizer o que vai ser feito, quando vai ser feito, quais recursos são necessários, por que vai ser feito. E aí é que eu começo a identificar todos os recursos necessários para que essa atividade aconteça exatamente como foi planejada. Só dizer o que precisa ser feito não garante que essa atividade vai ser executada.
Então, planejar é muito mais do que um cronograma, né? O planejamento tem muitos desafios, e um deles são as restrições, né? Toda tomada de decisão dentro de um planejamento, ela vai invariavelmente esbarrar em 4 restrições: escopo, custo, prazo e qualidade. A gente chama isso de restrição tripla, né? Triângulo de ferro, como alguns dizem. Então, toda vez que eu vario tempo, dificilmente eu não vou impactar custo, qualidade e escopo. Da mesma forma, quando eu mudo o escopo, dificilmente eu não vou impactar em tempo, custo e qualidade. Então, o tempo todo, o gerente do projeto, o gerente do empreendimento, vai lidar com essas restrições nas tomadas de decisão. Mas é muito importante que o gerente tenha em vista essas restrições para que ele tome as melhores decisões possíveis no seu planejamento, né? E outra coisa importante é que não basta planejar. Eu preciso ser muito rápido para replanejar. Eu preciso identificar com muita velocidade desvios e ser mais rápido ainda para poder corrigir esses desvios. Então, aquele planejamento, aquele conceito de planejamento que lá no início do empreendimento eu planejo todas as atividades nos mínimos detalhes, entendendo que eu planejei bem e que é assim que vai acontecer, é um engano. Então, planejar, detalhar excessivamente o seu planejamento lá no início, enquanto você tem muitas variáveis ainda não definidas, quando você tem muita incerteza ainda, é mais fácil ganhar na loteria do que no início do empreendimento você adivinhar o que vai ser feito no dia 23 de dezembro daqui a 2 anos. Que eu vou executar reboco na parede tal daqui a 2 anos. Então, além de gastar muito recurso, né, porque você gasta horas para poder fazer isso, gasta horas para poder linkar e ligar todas as predecessoras e sucessoras, você ainda gera uma grande dificuldade para replanejar, porque um cronograma tão completo assim, ele é muito trabalhoso para replanejar. E o que invariavelmente acontece é que à medida que as mudanças que acontecem ao redor, que estão fora do controle do empreendimento, vão acontecendo, o trabalho de replanejar é tão grande que ou se abandona o planejamento, ou o planejamento corre atrás da obra. Ou seja, o pessoal que está fazendo planejamento vai lá na obra ver o que está sendo feito para poder atualizar o planejamento. Então, obras industriais é muito comum a gente ver isso, né? Você tem uma sala com uma dúzia de engenheiros só para replanejar, cronogramas de 20, 30 mil linhas só para replanejar. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso ter níveis de gerenciamento à medida que eu vou tendo mais certeza, mais informações, eu vou detalhando mais o meu empreendimento até a hora da execução. Então, o que a gente sugere é que a gente tenha um planejamento de longo prazo, onde eu tenho todo o horizonte do planejamento do meu empreendimento, separado em pacotes de trabalho. Então, eu vou detalhar até o nível do pacote de trabalho que precisa ser executado. Esse pacote de trabalho, normalmente, a gente define em horizontes de 1 semana, que são os horizontes de controle que a gente utiliza no canteiro, né? Então, são decisões de natureza estratégica, plano de ataque que vai ser executado, sequência executiva, etc. A partir desse planejamento, ao iniciar o empreendimento, a gente passa a pegar pedaços desse planejamento, normalmente os próximos 3 meses, e passa a detalhar, explorar as formas de execução. Normalmente a gente faz um PERT para poder identificar exatamente as predecessoras e detalhar bem isso e garantir que todos os recursos vão estar disponíveis no momento da execução. Então, essa fase, se a fase anterior era garantir uma boa estratégia, o objetivo dessa fase é tirar todas as restrições possíveis, é identificar todos os recursos que sejam necessários, projeto, material, serviço, equipamento, mão de obra, e garantir, tomar as ações necessárias para que esses recursos estejam disponíveis. Então, como são muitas informações, a gente trabalha no horizonte de 3 meses, né, e define e explora todas as ações necessárias. E, a partir daí, a gente tem o ciclo de curto prazo, onde eu pego esse planejamento de médio prazo e programo junto com a equipe tudo o que precisa ser feito para garantir a execução. Então, eu olho para o que foi feito, eu vejo o que precisa ser feito, junto com a equipe a gente se compromete e vê o que é possível fazer. Se existe um descolamento entre o curto e o médio prazo, ações precisam ser tomadas para corrigir esses desvios.
E da mesma forma, nesse curto prazo, onde eu insiro uma série de atividades que precisam ser realizadas, que precisam ser controladas e monitoradas, mas que não justifica botar no cronograma. Então, se eu tenho que retirar uma caixa d'água de tal lado porque vai entrar uma escavação lá, eu não preciso botar isso lá no planejamento de longo prazo. Né? No planejamento de curto prazo, nas reuniões semanais que acontecem para alinhar esse planejamento, a gente vai inserindo ali todas as atividades e vem monitorando tudo isso. Então, com essa forma, eu giro o PDCA muito rápido. Por quê? Porque eu tenho, no planejamento de curto prazo, quando eu identifico que eu não estou atingindo os objetivos da empresa, em uma semana eu tomo uma decisão. Então, se era para ter feito 1.000 metros de alvenaria e não fez por quê? Faltou mão de obra. Então, eu preciso botar mais mão de obra. Mais uma semana, continuou não cumpriu por quê? Porque faltou material. Então, no curto prazo, eu consigo tomar decisões muito mais rápidas e assertivas, de forma que eu evite que esses atrasos venham se acumulando ou esperem chegar numa alçada de decisão de longo prazo. Né? Então, essa é uma forma muito eficiente. Obviamente, tem que ter ligação entre os níveis. Então, o que está no médio prazo tem que ser exatamente o que está no longo prazo, o que veio para o curto prazo tem que ser exatamente o que estava no médio prazo. Então, precisa ter coerência entre os níveis de planejamento. Né? E se o objetivo do médio prazo é garantir os recursos, que os recursos estejam disponíveis, o objetivo do curto prazo é usar da melhor forma os recursos que estão ali. Então, no planejamento de curto prazo, só entra as atividades em que os recursos estejam disponíveis, para que eu não tenha risco de que essa atividade não venha a acontecer. Então, tudo que um sistema de gestão, de que um gestor precisa, é de previsibilidade. Então, esse planejamento em ondas sucessivas, à medida que eu tenho mais informação, me garante muito mais assertividade no meu planejamento, muito mais estabilidade na produção e muito mais previsibilidade para quem está gerenciando o empreendimento. Então, quanto mais desce o detalhamento, mais consistência eu tenho, menor a incerteza e maior a quantidade de informações. Existem muitos recursos tecnológicos hoje no mercado para que a gente consiga administrar tanta informação e controlar toda essa gestão no canteiro. Então, existem vários sistemas que trabalham com softwares, tablets, etc. Então, recurso a gente tem cada vez mais. Bom, vou falar um pouquinho de gestão técnica. É uma área que a tecnologia tem ajudado muito. Ferramentas como o BIM dão grande possibilidade de planejar, identificar todas as restrições, e ferramentas como escaneamento, como vocês estão vendo aí, escanear as estruturas para poder ter informações corretas de como foi executado, muitas vezes para poder fazer retrofits ou alterações, são ferramentas muito importantes. Mas a gente não pode deixar de entender que são apenas ferramentas. Então, se não tiver o trabalho de conhecimento por trás, essas ferramentas não vão gerar bons frutos. Então, dentre as ferramentas das práticas que a gente propõe para a gestão técnica, uma das mais importantes é a construtibilidade. O que é construtibilidade? Nada mais é do que usar estruturadamente o conhecimento e experiência das pessoas para otimizar os processos. É o que a gente chama de engenharia montante. É ter gente experiente para poder avaliar esses projetos, analisar os projetos e achar as melhores soluções, porque é muito mais barato tomar decisões e soluções no projeto. Eu falo para o meu pessoal que tudo que você se omitir no projeto, você pode ficar tranquilo, alguém vai decidir. Agora, se esse alguém tem competência para fazer isso, é outros 500. E muitas vezes a decisão vai lá para o pedreiro. Ninguém toma a decisão até que chega na mão do pedreiro e decide como é que ele vai amarrar a alvenaria, como é que ele vai fazer. Então, toda omissão que tiver no nível de projeto, alguém vai tomar a decisão. Sem decidir, pode ficar tranquilo que não vai. Agora, muitas vezes, essas decisões são prejudiciais ao nosso empreendimento. A gente busca, então, o quê? Simplificar e racionalizar. Tanto a execução, como manutenção e desempenho também. Quantas vezes a gente eu pelo menos, já vi empreendimentos e que depois você não sabe como vai dar manutenção na fachada porque não tem um ponto de ancoragem, não tem uma forma que foi pensada durante o projeto para que essa fachada sofra manutenção. Então, é realmente pensar em cada etapa, em cada fase
ver como que vai ser atendido o desempenho necessário, quais as opções que eu tenho, qual a opção mais vantajosa para o empreendimento e a gastar realmente engenharia. Né? Agora precisa ser uma visão multiespecialista. Né? Como a gente vem defendendo, as decisões têm que levar em conta seus impactos em todas as áreas. Então é muito salutar envolver vários projetistas, quem vai construir, mestres encarregados, equipe de segurança do trabalho, equipe de meio ambiente, orçamentistas, planejadores, fornecedores, né? Quem melhor conhece seus processos e os seus materiais não são fornecedores, por que não envolvê-los nas tomadas de decisão, no detalhamento? Né? Então, essa área de construtibilidade, esse processo de construtibilidade tem um potencial de trazer ganhos fantásticos aos empreendimentos. Agora, precisa gastar dinheiro, investir recurso aonde? No início do empreendimento. Né? Precisa botar recurso para poder tomar as melhores decisões. E aí, alguns exemplos de como a gente simplifica. Né? O drywall, né? Como ele simplifica toda a saída de recurso, a logística de material, os desempenhos acústicos, que você consegue ter vários desempenhos diferentes, né? A velocidade de execução, a compatibilidade com sistemas como instalações, né? Porque se você olhar só o custo unitário da alvenaria versus o custo unitário do drywall, com certeza a alvenaria vai parecer mais vantajosa. Mas quando você coloca todos esses impactos no empreendimento como um todo, a gente percebe que é uma grande alternativa construtiva. Da mesma forma, utilizar mantas ardoseadas de forma que eu não preciso fazer um revestimento numa área técnica, né? E olhar a compatibilidade, olhar o desempenho técnico, por exemplo, de uma cobertura com isolamentos acústicos, mas sem executar contrapiso, colocando placas pré-moldadas de forma a facilitar a manutenção futura, mas garantir o desempenho térmico e acústico. A utilização de lajes planas, que facilita toda a interface com todos os demais sistemas, alvenaria, instalações. Então, aquelas interferências de vigas, etc., fica muito mais facilitada quando eu tenho laje plana, né, que aí não tem viga e não tem essa incompatibilidade. Então, a gente precisa avaliar cada uma dessas decisões no impacto do empreendimento como um todo. E aí vocês vão ver que muitas coisas que pareciam inviáveis passam a ser extremamente viáveis. Agora, lembrando que a gente está falando de um sistema. Então, melhorias pontuais tem muito pouca chance de melhorar o resultado do sistema como um todo. Né? Então, eu preciso realmente agir de forma sistêmica para melhorar todo o meu empreendimento. Ok? Então, outro tipo de alternativa construtiva muito comum aí, o pré-moldado, né? Mas eu preciso pensar o meu empreendimento para que ele seja feito dessa forma. Então, os ganhos realmente são muito grandes. Né? Quando eu coloco uma fachada pré-moldada, eu tiro alvenaria, revestimento interno, revestimento externo, toda a logística que passaria por um elevador para atender esses serviços passa a não ter. Então, são muitos impactos que a gente precisa avaliar caso a caso. Né? A questão de fazer mock-ups, de fazer protótipos é muito importante. Nesse caso aí foi o protótipo de uma fachada pré-moldada em concreto, a gente pôde tomar todas as decisões, a gente fez a fachada, instalou, avaliou o caixilho, as juntas de movimentação, acabamento de pintura, o fire stop. Então todos esses sistemas foram testados conjuntamente, várias opções, e a gente decidiu, quando isso foi para o canteiro, foi uma solução muito mais bem resolvida, muito mais bem decidida, e a gente tirou essa tomada de decisão do canteiro de obra, que é onde a gente tem pressão de prazo, pressão de tempo, condições muito adversas para que essas decisões sejam tomadas ou essas opções avaliadas. Né? Bom, outra coisa interessante é que a construtibilidade, a facilidade de construir, ela está relacionada a muitos pequenos detalhes. Então, por exemplo, tem um exemplo de reboco. Né? Então, quanto mais esquina e canto esse reboco tiver, pior a minha produtividade. Quanto mais espesso ele for, pior a minha produtividade. Quanto mais alto for o pé direito, pior a minha produtividade. Então, quando eu analiso esses pequenos detalhes, eu consigo melhorar muito a minha produtividade. Agora, o mais eficaz mesmo é conseguir eliminar uma etapa. Né? Então, a gente tem que pensar, será que realmente a casa de máquina precisa ter revestimento?
Será que uma casa de bomba, uma sala técnica precisa ter revestimento? Será que eu não posso fazer uma alvenaria aparente de forma que atenda a todos os requisitos técnicos e elimine uma etapa? Então são questões que também têm que ser colocadas na mesa quando eu estou analisando construtibilidade. Eu gosto muito dessa analogia aí, que construtibilidade é isso aí. Hoje a gente tem essa forma de pensar, um controle com 50, 60 botões e alguém parou e pensou e fez um equipamento com as mesmas funcionalidades praticamente sem botão. Então eu gosto muito dessa analogia, que o que é possível fazer, o que é possível simplificar quando a gente realmente para pensar. Bom, em gestão da produção, a gente está falando muito em Lean Construction. É a busca incessante do desperdício dentro do canteiro. E desde que eu sou estudante de engenharia, eu ouço muito falar dos 30% de uma obra, é desperdício, é desperdício, é desperdício, e é um número que não fazia muito sentido. Mas quando você olha a definição do Lean para o que é desperdício, você começa a ver que é um número muito factível, não é um número tão distante da realidade, não. Então, o Lean Construction ele coloca como desperdício superprodução, tudo aquilo que eu produzi que eu não precisava produzir, espessura de reboco excessiva, espessura de contrapiso excessivo, estoque, tudo aquilo que eu coloquei, que eu comprei antecipadamente e coloquei no estoque, isso custa para a empresa, dinheiro tem custo no tempo, então o objetivo final seria um just in time, onde que o material chega para ser utilizado. Obviamente é um desafio muito grande, a gente sabe das limitações, mas é o que a gente precisa buscar. O retrabalho, tudo aquilo que eu tive que fazer 2 vezes, tudo aquilo que eu tive que manusear 2 vezes, a movimentação, os nossos canteiros que não são planejados, que o trabalhador anda muito o tempo todo para buscar uma ferramenta porque esqueceu, e os transportes, a logística mal planejada, o transporte de materiais, quantas vezes eu ponho material, descarrego aqui, mudo para lá, e aí tem que mudar o canteiro, eu tiro para cá, e às vezes eu subo material, subir material demais, tem que descer o material, e tudo isso custa. A gente sabe quanto custa a movimentação dentro do nosso canteiro, o processamento desnecessário, tudo aquilo que eu fiz que não precisava ser feito, e espera, quantas vezes uma área, um processo teve que esperar o outro porque o outro atrasou, e toda essa improdutividade, muitas vezes o setup de estou trabalhando aqui, agora tem que mudar, eu tenho que ir para lá porque acabou o material aqui, então todo esse desperdício de tempo, de espera, de setup, então quando a gente coloca tudo isso realmente na balança, o 30% é um número muito factível que a gente tem que buscar. E a logística, que é muito pouco pensada em construção civil, a gente dá muito pouca atenção a isso, e a gente pode dizer que muitos dos nossos recursos são gastos com logística. Exemplos a gente tem aos milhares, só a gente entender que, por exemplo, o nosso pallet de bloco ele tem 1,20, 1,30, e os nossos elevadores cremalheira não cabem um pallet de bloco. Então o que as construtoras têm que fazer? Colocar o pallet de bloco, despaletizar com mão de obra para poder subir esse material. Então detalhes assim podem reduzir grandemente a logística e o custo da nossa logística do nosso canteiro. E aí a gente precisa ter a consciência que para cada material que precisa ser transportado no nosso canteiro, a gente precisa pensar a melhor forma de transportar para cima e de transportar os seus resíduos. Eu preciso pensar nisso, isso não é algo que eu delegue para o meu encarregado. Isso é papel da engenharia, isso custa muito dinheiro. Normalmente a logística é relegada ao mestre. Onde que vai pôr? Não, o mestre define lá. E aí tem muita improdutividade embutida nisso, porque também não tem tempo para poder pensar. Ele vai ver um espaço vazio e é ali que ele vai mandar colocar. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade de pensar a logística dos nossos empreendimentos, porque isso vai melhorar muito o nosso resultado. Ok? E muitos outros recursos a gente tem disponíveis hoje para gestão. A gente tem, por exemplo, no caso, a filmagem de drone, que me permite enxergar bem o plano de ataque do empreendimento, me permite avaliar as questões logísticas, me permite acompanhar a evolução do empreendimento e até fazer marketing. Então, sim, a gente precisa utilizar, porque muita ferramenta nova está à disposição, muitos avanços a gente vai poder obter com custos muito pequenos,
E esses são desafios. Bom, e concluindo, né, a gente só vai obter essa eficiência máxima nos nossos empreendimentos quando a gente pensar de forma sistêmica, agir de forma integrada em todas as disciplinas, em todo o ciclo de vida, da concepção, projeto, suprimentos, execução, tudo isso precisa pensar de uma forma integrada, para que a gente realmente tenha melhores resultados consistentes. Bom, eu falo muito do cubo de gestão, de todos os processos envolvidos lá no meu livro que eu acabo de lançar pela editora Pini, né? Tem o site da editora, vocês podem adquirir, quem tiver interesse pode adquirir pelo site da editora, e a gente começa a criar uma rede, uma comunidade para a gente discutir muito de produtividade, chama Go, Gestão e Obra, né? E a gente está lançando plataformas em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud, para a gente colocar alguns podcasts. Então em breve vocês vão ter bastante conteúdo. Já tem algum conteúdo no meu site, vocês podem acompanhar aí, www.polito.eng.br. Quem tiver dúvida, sugestão, quiser contribuir, seria um prazer receber a contribuição de vocês. Ok? Muito obrigado, um bom dia para vocês.